Eu tinha falado que eu não ia comentar sobre a parte técnica da fotografia, mas como já havia comentado em alguns vídeos atrás, muito pedido, muito assunto, muitas dúvidas que eu recebo no WhatsApp, no Instagram, né? Até no próprio Facebook, né? No direct do Facebook, sobre as regulagens dos equipamentos. O que quer dizer, Ney, aquelas letras que tem naquele disco, naquele seletor da máquina? Como é que eu devo fazer essas fotos? Qual é a melhor regulagem para fazer as fotos de cavalo? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Olá, apaixonados por fotografia, por animais, eu sou o Ney Messi e hoje eu vou entrar resumidamente nesse assunto mais técnico da fotografia, tá? Da fotografia de cavalo. Quais as melhores regulagens? Existe uma melhor regulagem ou não? O que quer dizer aquelas letrinhas que tem no disco, naquele seletor da minha câmera? Eu vou falar um pouquinho disso hoje então para vocês. Tantas pessoas aí me pedindo, eu não tive como fugir desse assunto. Antes eu quero que você se inscreva lá no meu canal, tá? Que se você não está inscrito, eu vejo que muita gente assiste os meus vídeos, tem muitas visualizações, mas não tem visualizações e não tem a quantidade da mesma forma de inscritos no canal. Então eu gostaria que você, se você não se inscreveu, é rapidinho, 5 segundos você consegue se inscrever, entra lá na minha página, lá na página principal do canal, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha, deixa comentário aqui na parte de baixo, né? Sugestões de pauta, como esta aqui, que eu vou falando para vocês toda terça-feira, 5h45 da tarde, tem vídeo novo aqui no meu canal. Então vamos lá, para a gente começar, tem gente que chama de pilares, tá? Mas tem 3 observações para você que vai fazer foto de cavalo, que você tem que ficar muito atento, tá? Claro que na verdade é para quem vai fazer qualquer tipo de fotografia isso, mas estamos falando de foto de cavalos ou de pets, como a gente sempre fala aqui também, cachorro, gato, animais. 3 situações ali, né, na fotografia que você tem que ficar muito atento. A velocidade, né, que é a velocidade que o teu obturador vai abrir e fechar para captar a tua imagem. A abertura, que é a abertura, a quantidade de luz que você vai receber na tua máquina. E o ISO, né, que é a sensibilidade que você vai colocar lá da asa, antiga asa do filme. Essas 3 situações tem que ficar muito na tua cabeça para quando você for fazer fotos geral, mas foto de cavalo tem uma certa diferença. Para as fotos de cavalo, é interessante, porque muitas vezes os cavalos estão em movimento, né? É a mesma coisa que a gente fotografar automobilismo. Os carros estão em alta velocidade, os cavalos também estão em alta velocidade. Se você conseguir usar a velocidade que é aquele, se você colocar lá no seletor, né? TV nas Canons e S nas Nikons, que é a prioridade de velocidade, já vai guardando. TV, prioridade de velocidade. Então você vai lá e coloca no teu seletor TV e você vai indicar para o teu equipamento qual a velocidade que você vai querer usar. Lembrando que nessa situação você tem que colocar também a regulagem do ISO. Nesta situação a máquina vai te dar somente a abertura necessária para aquela velocidade que você colocou. Então você vai lá, por exemplo, e usa uma velocidade alta. Preferência acima de 800, 1000. Velocidade alta. Por quê? Porque quando você usa velocidade alta, é mais fácil você conseguir congelar aquele assunto que está em alta velocidade, correndo na tua frente. Todos devem ter visto já aquelas imagens, aquelas fotos de cavalo ou de carro que aparece aquele borrão. Esta é uma situação de velocidade baixa. Aquele fotógrafo que já tem uma técnica mais apurada, vai lá e tira uma foto nessas condições, com a velocidade mais baixa, para ter aquela impressão de movimento na foto. Isso é uma outra questão. Mas para você que está iniciando, a gente inicia dessa forma. Então, quando você olhar lá no seletor, você vai ver lá, TV, S, TV na Canon, S na Nikon, prioridade de velocidade.
você coloca a velocidade alta, isso vai depender da tua iluminação, tá? Tem que ter a iluminação boa, e aí você vai pôr essa prioridade, vai colocar um ISO lá em torno de 400 asas, mais ou menos por aí, e vai fotografar quando você tiver uma iluminação. O que vai acontecer? O teu equipamento vai te dar a abertura necessária para aquilo. Do lado ali do TV tem o AV, ou AV, Canon, A na Nikon. Aí é a prioridade de abertura. Você está mostrando para a câmera e falando para a câmera que você quer aquela abertura, tá? Para a tua sessão fotográfica. O ISO também tem que ser regulado nessas questões. Você tem que colocar o ISO que você quer usar, tá? Ela não vai te dar o ISO automático. Então você vai lá e vai colocar com prioridade de abertura. Ela funciona igual. Você pode usar, né, a prioridade de abertura e a prioridade de velocidade quando você tiver condições boas de luz. Não é verdade? Então você coloca lá prioridade de abertura, né? Detalhe, é engraçado, mas a abertura, quanto maior o número, por exemplo, 22, a máquina está mais fechada. Menos luz está entrando na máquina, certo? Quando você vai aumentando, vai diminuindo o número, por exemplo, 4, 8, 4 e daí por diante, depende da luz, da tua lente também, né? Depende se a tua lente é clara ou não, isso é uma outra questão. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam aí, eu vou continuando nesse assunto aqui, tá? Se a tua lente conseguir captar bastante luz, ela vai abrir mais. Se conseguir captar menos luz, ela vai abrir menos. Mas a velocidade é engraçado, porque a velocidade vai, né, da velocidade baixa até a alta, como nós estamos falando aqui, como eu falei agora há pouco. Lá da velocidade 30 até 4, 5, 8 mil. A abertura é diferente. Se o número estiver alto, tá, 22, ela está mais fechada. E é ao contrário. Então, se você quer captar luz, você deixa uma abertura, né, baixa, de número baixo, por exemplo, vai 4, e aí a máquina vai te dar a velocidade, tá, correspondente àquela abertura que você planejou e correspondente à iluminação e o ISO que você calculou também. Então essas são as duas situações que você pode usar em automático, muitas vezes usado em eventos, tá? E de repente até em sessões fotográficas você pode usar dessa forma. Você pode dar prioridade de abertura ou pode dar prioridade de velocidade, certo? Pode usar uma ou pode usar outra. Eu prefiro sempre que possível dar prioridade de velocidade, quando eu não estou na manual, que é a que eu vou falar agora. A partir do momento que você dominou, que você já conhece teu equipamento e que você já sabe o que você quer, você pode usar o manual, né, que é o M, né, lá no seletor você vai ver o M, e esse M você vai colocar tudo no manual. Velocidade, você que vai indicar para o equipamento. A abertura, você quem vai indicar para o equipamento. O ISO, você quem vai indicar para o equipamento. Tá? Então, a manual, você que vai fazer tudo. Tá? Se você tiver alguma compensação de exposição, que é aquela que você olha lá na tua câmera, também é um assunto que é um pouquinho... Tá? Você nota que tem uma reguinha no teu equipamento que está lá com 0 e tem mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Tá? Isso é composição para você conseguir dar um pouco mais de luminosidade ou um pouco menos de luminosidade na tua foto. Tá? De repente você precisa um pouquinho mais de luz, você tenta compensar ali jogando um pouquinho ali para lá ou para cá que você vai conseguir um pouquinho mais de luz. Mas isso na manual, né? E aí você vai conseguir também esta regulagem. Então no M, aconselho só para aquele que está com o equipamento já na mão, sabendo tudo o que precisa fazer com aquele equipamento. Porque se você errar uma abertura ou se você errar uma velocidade nessas condições, você vai perder a imagem. Se você puder refazer, se tiver numa sessão fotográfica, você refaz. Se você não puder refazer, você perdeu. Se tiver num evento, por exemplo, está tirando e não está olhando, de repente você deixou a abertura fechada, não tem luz, você perdeu todas as tuas fotos, fica tudo escuro, né? Então essa situação é uma situação realmente para quem já está, né, com o equipamento bem, entendendo bem da situação, entendendo bem da fotografia. Então, para finalizar, nós temos mais duas situações que eu sempre falo para os meus alunos, né, para testar nessas situações aí, para ir aprendendo, para ir acostumando com o equipamento, que é aquele quadradinho verde. Muitas
câmeras têm aquele quadradinho verde, né? E o P. Qual a diferença das duas, Ney? O P, se você colocar no P, você regula o ISO e ele te dá a abertura e a velocidade correspondente. Ele regula os dois para você, certo? Se você usar o quadradinho verde, que é o que eu menos recomendo, porque às vezes ela erra a leitura, ela erra algumas situações, ela fica totalmente no automático. Ela vai te dar abertura, velocidade e ISO conforme ela acha que tem que te dar, o equipamento vai te dar, referente àquele assunto que você está apontando tua lente, né? Então são duas situações. Muita gente vai lá e coloca no verdinho e ó, depois vai acostumando com a situação, vai vendo, vai aprendendo, sabe como é que mexe, regula, coloca no P. E aí você vai ter abertura e velocidade, você já regula o ISO, você mostra, tá com um dia mais escuro, você coloca um pouquinho mais de ISO, vai lá para os 800, tá com um dia mais claro, você deixa lá nos 400, nos 200, você regula aí e a máquina vai te dando as situações aí de abertura e velocidade, tá? Muita gente fala, Ney, mas às vezes quando o dia está muito escuro, que também pode ser um assunto para outros vídeos, eu subindo muito o ISO, a fotografia vai granular bastante. Se você não tiver recurso, se não tiver lente que capta a luz, né? Lentes claras, que é normalmente aquelas lentes brancas, né? Que ela tem uma abertura bem maior, as lentes abrem muito mais. Você tem que usar o recurso que o teu equipamento tem. Você tem que às vezes subir o ISO. Mas equipamentos novos não dá tanta granulação assim como os antigos. Então você pode ir tranquilo, às vezes subir um pouquinho o ISO que você consegue compensar essa situação de luminosidade aí. Tá bom? Se você tem mais alguma dúvida, se gostou desse assunto ou ainda queria saber mais alguma coisa, tem outras coisas, infinito para se falar, mas a base é isso. Se preocupar com a velocidade, se preocupar com a abertura e se preocupar com o ISO, né? Para você poder regular e fazer uma boa foto dos cavalos. Lembrando sempre que se você for fazer foto de cavalo em movimento, procura usar velocidade alta, tá? Para você poder dar aquela congelada legal, o assunto ficar bem, né, nítido e bem congelado, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no meu canal aí, tá? Ativa o sininho, dá like, comentário, deixa lá suas dúvidas que eu vou respondendo, sugestão de pauta, tá? Muita força e muita luz e até o próximo vídeo.